Olá! A divulgação de notícias de que milhões de dólares de cidadãos brasileiros estão localizados em bancos no exterior tem se tornado frequente. Apesar desses recursos serem oriundos de ações criminosas e ilícitas, a crítica é que não existe um procedimento legal, ágil, que permita o repatriamento desses recursos e também o seu depósito na conta do Tesouro Nacional. Para trazer de volta esses recursos dos famosos crimes do colarinho branco, o deputado Antônio Carlos Mendistami, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto que acelera o bloqueio e o repatriamento dos recursos remetidos ao exterior de forma ilegal. Ele é o convidado desta edição do Palavra Aberta, que é uma produção integrada da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Mendistami, o senhor conhece bem essa área, né? E esses valores que vão para os paraísos fiscais, eles têm voltado de uma forma bem lenta e muito reduzida até. O que fazer para se agilizar esse retorno? O projeto tem como foco duas vertentes. A primeira é facilitar o bloqueio, determinar o bloqueio, coisa que não há grande dificuldade nos bancos que estão nos paraísos fiscais. E a segunda, a remessa desse dinheiro para o Brasil, o que é mais difícil, que é muito mais difícil. Por que é tão difícil? É difícil porque os bancos nesses paraísos apresentam todos os argumentos para não remeter o recurso, mesmo que a justiça esteja decidindo alguma coisa em sentido contrário. O que nós pretendemos com esse projeto? Primeiro, facilitar o bloqueio. Então, há uma determinação imediata, rápida, coisa que é muito difícil na legislação brasileira. Com esse projeto vai ser muito fácil determinar o bloqueio. Como é que funciona hoje? Hoje é difícil iniciar. Na hora que se pede o bloqueio, até se consegue com facilidade. Mas é difícil se chegar até o momento do pedido do bloqueio, porque o rito prevê muitos recursos, muitas defesas, muitas testemunhas e, portanto, nós temos uma dificuldade de chegar até esse ponto. Pela minha proposta, no meu projeto, o rito será sumaríssimo. Portanto, até chegar ao bloqueio, o rito é sumário. Depois do bloqueio é que se dá todo o direito de defesa para a pessoa, para também ele não ser expropriado, não ser desapropriado, não perder dinheiro, que depois ele vai certamente cobrar da União. Sim. Portanto, são duas fases, até conseguir o bloqueio e até depois, o que é mais demorado, até com a sentença transitada e julgado, conseguir a repatriação desses recursos. Mas não seriam necessários novos acordos internacionais para conseguir facilitar esse bloqueio? Possivelmente, sim. Não, para o bloqueio não, para o bloqueio é facilitado. Um outro detalhe do projeto é que ele prevê, com a rapidez do processo, que passa a ter rito sumaríssimo, que esses recursos ilegalmente depositados no exterior passem a ser propriedade da União. Se eles passam a ser propriedade da União, já em decisão, é mais fácil conseguir, no âmbito internacional, a repatriação desses recursos, porque está clara a propriedade. A propriedade é da União. Não há ainda uma questão, não está sub júdice, não sabe para quem vai esse dinheiro. Isso, física, exatamente. Né? Então, esse é o objetivo simples do projeto, que tem um alcance muito grande. Você tem dados sobre quantos por cento desse dinheiro que vai para o exterior e que é repatriado hoje, quanto que poderia vir a ser? Há um TACT, que é um órgão da ONU que trata do combate ao tráfico de drogas, de pessoas, ao crime organizado, diz que por ano são desviados pela corrupção 2 trilhões de dólares. Nós temos dados referentes ao Brasil. Os dados mais confiáveis são os de uma pesquisa encomendada pela Fiesp de São Paulo, a Federação das Indústrias, e que contratou me parece a FGV, para fazer o resultado. E o resultado dá que por ano no Brasil devem ser desviados
80 bilhões de reais. Ora, é quase o orçamento federal da saúde. Daria para dobrar o atendimento na saúde. Com certeza. Hoje, se vejam, as pessoas ficam sofrendo uma dupla inferência. A inferência da tabela do SUS, que é baixíssima. Segundo, o teto da tabela. Por exemplo, na minha cidade, em Piracicaba, há aproximadamente fazendo hemodiálise umas 100 pessoas. Quantas estão na fila? Sim, 200. procedimentos. Essas que estão na fila, lúcidas, com problema no rim. O rim é que não funciona, mas o cérebro está bom. O que essas pessoas estão fazendo? Estão esperando a vez de fazer o tratamento. Quando que farão esse tratamento? Quando alguém que está atualmente na fila lá fazendo o tratamento morrer? Ou quando fizer um transplante e não precisa mais da hemodiálise? Por falta de investimento, né? Mas é muito difícil. Por isso que eu digo, a corrupção mata. Corrupção mata. Nós temos que enfrentá-la. Nós temos que dar ao combate à corrupção uma parte do nosso tempo para que a gente consiga ter condições de dizer os recursos públicos arrecadados através de tributos estão sendo para melhorar a condição de vida da população, notadamente de quem mais precisa. Agora, deputado Mendes Tame, o que a gente vê também é que esses recursos são aplicados em vários países, esses paraísos fiscais, desse dinheiro, dessa lavagem de dinheiro, sai de uma pessoa, de uma empresa e vai para vários países. Como bloquear isso em países diferentes? Como que essa proposta ia garantir esse bloqueio? A proposta não garante. O trabalho de procurar localizar, procurar descobrir, continua. A proposta por si só... descobrir também, porque o percentual que descobre é muito menor, né, do que realmente está lá fora. É muito pequeno o que se descobre. Hoje, o que nós podemos é criar mecanismos para impedir a remessa de recursos ilegais. Isso existem já em estudos. Você pode citar algum deles? Propostas inclusive desenvolvidas pela GOPAC, que é a Organização Global dos Parlamentares contra a Corrupção no Canadá, que vem ultimamente... Você participa, né? Participo, eu sou o presidente do capítulo brasileiro. Esses deputados estão se concentrando nisso e dificultar o envio do recurso para esses paraísos fiscais, porque depois, para trazê-los de volta, é muito mais difícil. E aqui no Congresso tramita alguma proposta nesse sentido? Nós queremos colocar propostas nesse sentido neste ano. Nós queremos que o ano de 2015 seja efetivamente um ano de combate à corrupção. Isso se dá com 3 vertentes. A primeira é essa, com legislação cobrindo os vazios, as falhas, como eles chamam de vacatio legis, né? Os vazios legais. As brechas na lei. Segundo, fortalecendo os órgãos de fiscalização, a Corregedoria, a CGU, os órgãos da COFIEX e outros órgãos do Tesouro, os tribunais de contas, a Polícia Federal, o Ministério Público, todos esses órgãos cuja finalidade é proteger o erário, é defender os recursos públicos. E a terceira vertente é a conscientização da população. A população perceber que a corrupção é um mal muito grave e que está tirando recursos, notadamente daqueles que mais deles necessitam. Sim, então, quer dizer que o combate à corrupção é uma base para que esse dinheiro não seja remetido ao exterior, né? Mais do que nunca, nós estamos, no momento, vivendo uma crise moral do país. Uma crise moral que não sabemos qual vai ser o seu desfecho, mas isso deve servir como alerta de que há algumas coisas que devem ser enfrentadas. Não adianta ficar revoltado no vazio, de uma forma difusa. Nós temos que ter foco, e o foco é esse, o combate à corrupção.
Tá ótimo, deputado Mendes Temer. Muito obrigado por sua participação aqui no programa. Obrigado, é um prazer. O programa pode ser acessado na internet. É no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.